todos aqueles que fazem possível o IBEF estar aqui, que são os nossos associados. Agradeço muito aos associados que colaboram e acreditam no IBEF. Nesse momento agora nós não estamos podendo fazer aqueles encontros pessoais, mas acredito que a gente consiga atender um público bom também, grande, por esse canal aqui do Zoom. Agradeço também aos nossos mantenedores, no caso a CDP Solis, a KPMG, Saúde e Residência, Areia Leão, AP Vida e DCDN, que também ajudam no dia a dia, né, para com que nós consigamos pagar as nossas contas aí, ajudar nas nossas despesas. O IBEF é um instituto de utilidade pública, e então, em função disso, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel. Então, isso posto, agradeço novamente a disponibilidade e coloco para você a palavra e ficarei aqui agora só aprendendo com os seus ensinamentos. Legal, obrigado, Luiz. Primeiramente, espero que todos estejam bem, né? Todos, suas famílias, nesse momento de confinamento, né? Nessa grande transição. Agradeço aí o convite do IBEF, né? Eu sou ibefiano também, sou diretor do IBEF há 6 anos e faço parte aí de um pequeno comitê que discute questões fiscais, né? Olhando aí para o que a gente consegue pensar de melhorias, né? E para as nossas empresas locais aqui no Ceará. Então, para mim, Luiz, é um prazer, um privilégio poder compartilhar um pouco dessas questões, né? Nesse momento tão turbulento aí que a gente vive, né? Político, inclusive. Bom, eu pensei aqui, eu estruturei aqui a apresentação em três grandes blocos, tá? Primeiro, eu discuti um pouco do cenário pré-crise, né? Ou seja, os grandes temas que vinham sendo discutidos aí em 2009 até fevereiro desse ano, 2019 até fevereiro desse ano, falar um pouco do momento mais recente, né? Aí nos últimos 30 dias, um pouco mais, né? O momento da crise. E depois discutir um pouco sobre tendências, tá? É claro que as tendências, elas, aqui no Brasil, e a gente está vendo, diante de tudo que aconteceu hoje, as tendências, elas são muito, às vezes, difíceis da gente predizer, mas, de qualquer forma, a gente vai aqui colocar alguns temas que a gente pensa que é o que imagina que vai acontecer depois dessa crise, né? E também alguns temas que podem ser sugestões de saídas, né, para a crise, né? Ou seja, alguns pontos onde as empresas precisariam se atentar, algumas normas, né, alguns benefícios, e que seriam interessantes serem observados aí nesse momento de retomada da economia que a gente imagina que vai acontecer. Então, iniciando aqui com uma perspectiva de pré-crise, o principal tema que foi discutido no ano passado, e aí o Brasil inteiro acompanhou isso, foi a reforma da Previdência, né? Então, eu lembro que em fevereiro o governo apresentou um primeiro PowerPoint, né, uma apresentação, divulgou as ideias gerais do que seria essa proposta de reforma para a Previdência. Houve uma longa discussão, né? Discussão sobre questões de idade mínima, discussão sobre o regime de capitalização versus o regime de repartição. Alguma coisa teve que ser cedida pelo governo, isso é natural. Essa discussão ela perdurou muito fortemente até junho, julho, e nós tivemos aí a aprovação aí por volta de outubro, novembro, pelo Senado, né, dessa proposta de reforma da Previdência, que era a PEC 6. Né? A ideia do governo na época, a primeira proposta, o primeiro estudo, era de uma economia em 10 anos de 1,1 tri, e com tudo que foi cedido, todas essas discussões, essa economia deve ter ficado em algo em torno de 700, 800 bilhões aí no médio prazo. Tá? De qualquer forma, foi uma vitória, né?
E por que eu estou mencionando essa questão da reforma da Previdência antes de tocar nos temas fiscais? Por dois motivos. Primeiro, a reforma da Previdência, ela abordou as duas grandes dimensões do sistema previdenciário. Muito fortemente o sistema de benefícios, né? Abordou também o sistema de custeio, mas ela deixou de fora um tema muito importante que vai ser tratado aí nas medidas tributárias, que é o custeio do sistema pelas empresas, né? O famoso INSS patronal, né? Então, esse é um primeiro motivo, né? Então é importante a gente entender, porque vou falar um pouco mais na frente sobre as propostas de reforma tributária. E um segundo motivo, porque a reforma da Previdência, ela foi a medida, a grande prioridade do país, né? Na minha cabeça, na minha opinião, a Previdência, ela tinha uma prioridade, um senso de urgência talvez um pouco maior, mas a reforma tributária, ela tem um senso de importância maior na medida que ela pode atrair novos investimentos, gerar novos negócios, descomplicar a nossa economia. Então, nesse sentido, a reforma tributária, ela teria uma importância, né, maior na minha visão. E durante toda a discussão da Previdência, houve também uma discussão que começou na sociedade civil das propostas de reforma tributária, né? A primeira delas foi apresentada na Câmara em abril do ano passado, a PEC 45. Tá? Importante dizer que essa primeira proposta, e aí eu vou aprofundar um pouco mais na frente, mas essa primeira proposta, ela foi desenvolvida por uma entidade apartidária, que é o Centro de Cidadania Fiscal, uma entidade que há muitos anos estuda soluções e faz benchmark com o mundo inteiro, né, de soluções para as grandes reformas, né? Eles apresentaram um estudo, isso foi apresentado na Câmara dos Deputados, e aí o deputado Baleia Rossi comprou essa ideia, né, e liderou, apresentou e desenvolveram lá a proposta, a PEC 45, e essa proposta está tramitando lá na Câmara, tá? O cenário, a perspectiva que se tinha antes dessa crise para a aprovação dessa proposta era uma perspectiva de 55%, 60%. Tá? Alguns sites jurídicos eles têm lá os algoritmos de avaliação de tendências, então se tinha uma expectativa de uma aprovação bastante positiva para essa proposta. Um pouco depois, aí já no segundo semestre do ano passado, o Senado apresentou uma outra proposta de reforma tributária, né, que é a PEC 110. Essa outra proposta, ela trazia algum sombreamento em relação à PEC 45. Né? A PEC 45, ela trazia ali um foco muito grande nos tributos sobre consumo, né? Vão extinguir 5 tributos, criar um tributo sobre bens e serviços, né? um IVA à brasileira. E a PEC 110, que começou a tramitar no Senado, ela trazia alguma semelhança com 45, mas ela também abordava outros aspectos, como, por exemplo, a unificação do imposto de renda com a contribuição social, dentre outros. Né? Essas duas propostas, no ano passado, elas coexistiram. Elas estavam tramitando nas duas casas de forma paralela. Né? E aí, no final do ano passado, ali por novembro, dezembro, as casas entenderam, e era realmente a melhor solução, entenderam por criar uma comissão mista. Então, foi criada uma comissão entre de Congresso, né, Câmara dos Deputados e Senado Federal, né, a comissão mista liderada lá pelo senador Roberto Rocha, tá? E essa comissão mista tinha um objetivo de juntar os dois textos e trazer ali a melhor perspectiva de proposta para o país. Tá? A comissão mista estava andando muito bem. Tá? As discussões estavam fluindo muito bem. Eles tinham um prazo inicial para apresentar o texto de reforma tributária no dia 4 de abril, ali por volta do dia 4 de abril. Com a crise, eles jogaram esse prazo um pouco para frente.
E o que estima-se é que em meados de maio, talvez a gente tenha aí um texto, até porque ele já vinha sendo trabalhado, um texto do que a gente já pode ver como uma reforma tributária, o texto que vai ser discutido no Congresso. Tá? Eu não gostaria muito de falar sobre política, mas, de qualquer forma, vale uma atenção sobre um ponto, que essas propostas elas foram de iniciativa do Congresso. Né? Então, o governo federal ele até está discutindo uma outra proposta, que pode ser complementar a essa, mas essa proposta que sairá da comissão mista, ela foi uma proposta que surgiu no Congresso Nacional. Tá? A primeira do Centro de Cidadania Fiscal, a PEC 110, é uma reedição de uma proposta de 15 anos atrás do deputado Luiz Rauli, né, que não está mais no Congresso. Então, nessa perspectiva pré-crise, as discussões fiscais para uma reformulação do sistema, elas estavam andando muito bem. Então, teríamos aí, por volta de abril, um texto para se discutir. Né? Bom, então isso foi o que de principal aconteceu. Tá? Existe... E aí, só para finalizar essa questão das propostas, e depois eu falo do texto em si, mas existe uma pressão, que eu acho que essa pressão ela não vai acabar após a crise, por essas reformas, por alguns motivos. Primeiro, o sistema do Brasil, como todos nós sabemos, é extremamente complexo. Né? Nós temos hoje mais de 65 tributos. Né? Existe um dado da OCDE muito interessante do ano passado, que ele mede ali o nível de esforço de compliance, de processamento de obrigações acessórias no mundo inteiro. Né? A média do mundo são 200 e algo em torno de 250 horas gastas com processamento de obrigações, e o parâmetro brasileiro é 10 vezes mais do que isso. Né? Então, todo esse ambiente interno, ele pressiona essa proposta que vai ser apresentada. E existe também um ambiente externo, e aí por diversos motivos, mas um deles é, a partir de 2015, os países eles começaram a discutir acordos de cooperação, né, de informações para evitar a evasão fiscal, né, entre os países. E decorrente desses acordos de cooperação, vários países na Europa e pelo mundo fizeram suas reformas tributárias. Então, a Índia começou a fazer, a França fez, a Itália fez alguma coisa, a Espanha também fez uma pequena reforma, e os Estados Unidos fizeram em 2018 a reforma deles, a reforma americana, que até é uma reforma um pouco diferente do modelo tradicional americano, um modelo mais liberal americano. Mas fizeram uma proposta, e essas propostas pelo mundo, em geral, elas reduziam tributos. Aí é uma coisa que pode mudar, tá? Mas, por enquanto, a nossa proposta do Brasil ela não tem o objetivo de reduzir tributos. O Brasil não tem capacidade fiscal, e aí eu estou falando de contabilidade brasileira, né? O Brasil não tem capacidade fiscal para assumir um nível de arrecadação menor do que o que ele já tem hoje. Então, a princípio, né, a nossa reforma tributária ela não tem um objetivo geral de arrecadar mais em relação ao modelo anterior. O principal objetivo da reforma é a simplificação. Né? Então, quando você olha para esse contexto que vinha sendo discutido, eu entendo que até após a crise, esses dois vetores de pressão eles vão continuar e nós teremos que fazer essas reformas. Né? Até porque a pressão econômica que possível, certamente nós vamos viver aí na retomada, as dificuldades, elas realmente vão pressionar muito essas reformas. Então, a gente acredita que isso vai acontecer. Essas foram as discussões. Quando a gente vai para o momento da crise, aí para mim, a data de 17 de março é uma data emblemática, porque foi a data que nós paramos lá na firma, os primeiros decretos aqui do Estado começaram a ser editados e etc., né? Mas a partir de 17 de março, o Brasil começou a parar efetivamente. E nesse mesmo dia, começou a acontecer uma coisa muito interessante. Várias empresas entraram com medidas judiciais para suspender tributos. Né? Então, saiu lá a lei
A lei de calamidade pública do Brasil é um pouco anterior, ela ainda é de fevereiro, mas logo algumas empresas começaram a entrar com medidas judiciais para suspender tributos, né? E essas medidas tiveram como embasamento uma portaria de 2012, que é a portaria 12 de 2012, que essa portaria diz mais ou menos o seguinte, que se o país estiver em estado de calamidade pública, as empresas podem suspender os tributos por 3 meses. Aí eu estou falando de tributos federais. Bem, algumas empresas conseguiram liminares, né, efetivamente, para não pagar tributos. Essa foi uma estratégia jurídica e, como toda estratégia jurídica, precisa ser discutida muito bem com os assessores jurídicos. Mas, efetivamente, algumas empresas conseguiram êxito. Mas, logo depois, isso começou a virar. E aí, essas liminares começaram a não serem mais concedidas, né? Então vejam. Quais eram os prós e contras, tá? Os pontos positivos e negativos dessa portaria 12. Primeiro, existia uma discussão se essa portaria seria auto-aplicável. Ou seja, com base no texto da portaria, eu poderia suspender tributos com uma liminar. Ou eu precisaria de uma lei, ou um decreto, ou um ato da Receita Federal, do Poder Executivo, uma portaria interministerial, que dissesse, que confirmasse isso, ou seja, que confirmasse que, com base no estado de calamidade brasileiro, as empresas realmente estariam suspendendo tributos. Essa medida do governo, naturalmente, não aconteceu, né? E aí o que nós vimos foi que, a princípio, né, a gente não consegue ter esse termômetro no país, mas, a princípio, essas liminares começaram a não serem mais concedidas, né? Então, essa estratégia jurídica realmente precisaria ser muito bem pensada e discutida, mas foi efetivamente adotada. O Código Tributário Brasileiro ele tem uma previsão de moratória, né, lá no artigo 151, isso é fato. A moratória pode ser aplicável em algumas situações, mas ela precisaria ser regulamentada. Tá? Então, essa era a grande discussão, e aí, de fato, algumas empresas não conseguiram êxito e começaram a ter que realmente pagar os tributos de forma normal. Eu queria pontuar um aspecto sobre essa estratégia da moratória, vamos chamar assim, que é o seguinte. No ano passado, o STF ele apresentou um julgamento muito peculiar e perigoso, considerando o seguinte, como crime contra a ordem tributária, né, o não pagamento de tributos, e essa decisão foi uma decisão específica para o ICMS, mas isso pode ser uma ponta do iceberg, né? Mas o STF entendeu que é crime o não pagamento deliberado de forma dolosa de tributos, né? Ou seja, quando eu estou falando num crime, eu começo a deixar o meu risco, que antes era na empresa, e eu começo a trazer esse risco para a posição do sócio. E isso é algo muito perigoso. Tá? O perigo natural, e um dos aspectos que é importante citar, é que essas discussões criminais, elas levam muito tempo. Então, um sócio ele pode ser surpreendido daqui a 5, 6, 7 anos, né, com uma intimação para discutir um tema como esse, né? E aí já passou a crise, já passou a pandemia, já passou tudo, você passou 5 anos, você não tem mais informações e aí isso aí pode ser um complicador muito grande. Tá? Então, primeira mensagem, né? Período crise. Precisamos ser criativos nos negócios, né? O mundo tributário tem uma série de alternativas, eu vou falar na parte das tendências, mas a gente precisa ter muito cuidado com algumas medidas que aparentemente podem ser simples e justificáveis, mas elas podem trazer um risco muito grande para o negócio e para a pessoa dos sócios. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, já nessa primeira ou segunda semana da crise, eu acho até que chegou a ser pautado, eu acho que foi pautado e depois retirado, né? A discussão de um novo imposto, né? Um imposto sobre grandes fortunas.
Aqui é o seguinte. Primeiro, o imposto sobre grandes fortunas é um imposto... existe uma previsão constitucional, né? Está lá, é possível, ele nunca foi instituído. Mas, vira e volta, essa discussão, né, vem à tona, né? Quando você está numa crise, vamos fazer o imposto sobre grandes fortunas como uma forma de salvar aí o Estado, né? O que é que acontece? Quais são as minhas críticas para o imposto sobre grandes fortunas, né? Primeiro, ele não é prioritário. É mais um imposto, né? Ou seja, o Brasil ele é tão complexo e ele tem tantas coisas, tantas ações a serem feitas para simplificar o sistema, ainda que você aumente alguma carga, se fosse o caso, que esse imposto, ele efetivamente ele não é prioritário. Aí é uma visão pessoal, né? E a segunda crítica que eu tenho para o imposto sobre grandes fortunas é que a base de cálculo dele é o patrimônio, né? Não é a renda, né? Quando você tributa o patrimônio, ok, é uma agenda, é possível, mas ele não é um imposto bom. Ele não é um imposto bom. Ele não é um imposto que traz uma justiça social. Ele não está em linha muito com a capacidade contributiva. Então, ele é um imposto ruim, do ponto de vista técnico. E aí eu não estou nem falando muito de arrecadação. Aí tem umas notícias da mídia. Espera-se arrecadar com esse imposto algo em torno de 70 bi. Tá? É uma arrecadação interessante, mas é um imposto ruim. Então, uma medida para aumentar impostos, que eu acho que não é o caso nesse momento, e aí só fazendo um paralelo. Semana passada saiu um estudo da OCDE falando sobre perspectivas pós-crise, etc. E dos pilares não faz nenhum sentido aumentar imposto nesse momento, por motivos óbvios, né? Não faz nenhum sentido. Então, o IGF, ele também não faz sentido por isso. Pelo momento, por não ser um imposto ruim e por não ser um imposto prioritário. Tá? Mas o ponto é que nós temos um projeto de lei, o projeto 183. Né? Esse projeto é do ano passado. Esse projeto, a gente não consegue entrar nos detalhes, mas ele fala mais ou menos o seguinte, que quem tem um patrimônio líquido na pessoa física, e aí o conceito de patrimônio líquido ele traz lá, mas tudo que você tem no patrimônio menos suas dívidas, em linhas gerais é isso. Se você tem um patrimônio líquido acima de 28 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda na pessoa física, esse número, 28 mil vezes o limite, isso é alguma coisa em torno de 28 milhões hoje, né? Então, se você tem um patrimônio líquido acima de 28 milhões, você vai tributar algo em torno entre 0,5% e 1%, e aí tem uma alíquota progressiva para isso, sobre essa base de cálculo. Né? E aí todo ano, o imposto anual. Então assim, não vejo, tecnicamente falando, como um imposto interessante. Mas é importante colocar, porque ele, na primeira semana da crise, ele foi efetivamente discutido. Né? E, se eu não me engano, ele entrou e saiu da pauta, né, de discussão do Congresso. Outro tema que foi discutido, mas vou falar mais rápido, foram os empréstimos compulsórios. Tivemos empréstimos compulsórios na economia mais recente, mas também acho que não é o caso por enquanto, mas é uma possibilidade. Tá? Empréstimos compulsórios também foram ventilados, esses foram ventilados. Né? Agora tem um ponto. Caso, e aí eu acho que realmente não vai passar, mas caso o Brasil não tenha um IGF, isso pode ser um vetor de pressão para a criação de um outro tributo, que esse vem sendo amplamente discutido, inclusive antes de 2019, né? O próprio ministro Paulo Guedes já vem falando que é muito simpático esse tributo. O antigo secretário da Fazenda, o Marcos Sintra, e o novo também, o José Tostes, que é a tributação sobre os dividendos. A tributação sobre os dividendos, aí rapidamente vale aqui só um contexto histórico. O imposto de renda, como a gente conhece hoje, ele existe mais ou menos desde os anos 20, né? 1926, eu acho. Dos anos 20 até 1995, o Brasil sempre tributou os lucros e dividendos.
os lucros sempre foram tributados, né? Em 95, nós tivemos um contexto ali no governo de Fernando Henrique de grandes investimentos, né? Necessidade de grandes investimentos, né? Grandes incentivos, né? Para as grandes privatizações na época, né? As teles, por exemplo, etc. E nós tivemos, em dezembro de 95, a instituição dessa isenção, né? Não existia, na época, uma regra de saída, né? Então, essa isenção foi instituída a partir de 96 e ficou até hoje, né? Então, temos aí todos esses anos de não tributação de lucros e dividendos. E isso acabou virando um pouco entrou quase no nosso senso comum, né? Eu tributo a empresa, por que eu vou tributar o sócio? Isso não tem sentido, né? Essas discussões todas. Mas, na verdade, o mundo inteiro tributa dividendos, né? O que se faz é reduzir a alíquota da empresa, né? E aumentar e criar a alíquota na pessoa física, né? Porque o que acontece, pode acontecer, nos grandes planejamentos, é você tirar a tributação da empresa, ou seja, a empresa já tributa muito pouco por N motivos, né? E quando você distribui para o sócio, essa distribuição também não é tributada. Então, você tem todo o fluxo financeiro de renda que ele não é alcançado pela tributação. Então esse é o ponto. E sobre a tributação de dividendos, existem duas propostas tramitando, o projeto de lei 2015-19 e um outro projeto de lei, que é o 1952, também de 19, do senador Eduardo Braga, que esse me parece mais interessante, porque esse tem um apelo, inclusive social, porque ele diz o seguinte: até 5 salários mínimos, hoje R$5.000, alguma coisa assim, né? Até 5 salários mínimos, eu vou estabelecer ali o meu limite de isenção para o imposto de renda na pessoa física. Então, o projeto de tributação de dividendos, junto com ele vem um projeto de aumento do limite de isenção de imposto de renda nas pessoas físicas. Então, aí você elimina aí uma massa de pessoas enorme da tributação, e também vem junto com a redução da alíquota na pessoa jurídica. Então, esse imposto, se ele passar, ele vai ter uma retenção na fonte, né, de 15%, essa é a proposta. E hoje a alíquota de imposto de renda nas empresas, que é 25%, né, vai reduzir para 20%, por enquanto. Tá? Então, essa é a proposta, em linhas gerais, da tributação sobre dividendos. Pessoalmente, acredito que essa vai acontecer. Diferente da outra, essa eu acho que vai acontecer. O Brasil já tinha uma situação fiscal complicadíssima antes. As desonerações, as medidas, as MPs que foram concedidas aí sob diversas formas, elas vão aumentar esse nosso problema fiscal. Então eu acho que essa vai acontecer. Tá? E deve ter, nesse caso sim, deve ter um efeito positivo de arrecadação. Essa proposta veio antes da crise e ela tinha ali como estimativa algo em torno de 65 bi de arrecadação anual. Tá? Então essa sim eu acredito que é uma tendência para o ano que vem. Né? Lembrando que se essa proposta passar, ela seria discutida em 2020 e passaria a vigorar em 2021. Esse é o sistema. Ainda no cenário crise, o governo ele editou um MP que eu achei muito interessante, que é a 932, que ela reduz o sistema S em 50%, quase 50%, ela tira ali o Sebrae, mas o sistema S, aí só lembrando, né, o sistema S é uma contribuição sobre a folha de pagamento, que isso varia de empresa, de indústria, mas pode chegar até quase 6%. Então, que é o sistema S, essas contribuições têm destinações, né, diversas, SESI, SENAI, Sebrae, etc., e o governo ele reduziu em quase 50%. Essa redução
ela é provisória, é uma redução para 2 meses, redução até junho. Porém, o ministro Paulo Guedes ele também vem falado muito na necessidade de redução do Sistema S. Tá? Porque, veja, aí eu não estou fazendo nenhum juízo sobre a importância do Sistema S, longe disso. Mas a discussão é a seguinte, é mais ou menos a seguinte. Se eu tenho um problema de empregos, não sei como é que está o número hoje, 13 milhões, 12 milhões, deve estar muito mais, né? Mas um problema grave com a empregabilidade do país, eu preciso, de alguma forma, arrumar alternativas para desonerar a minha folha de pagamento e levar esse impacto fiscal para outros tributos. Né? Nós discutimos lá no IBEF, há alguns meses atrás, fizemos um bate-papo sobre isso. O que é que seria melhor para o país fazer? Se nós queremos desonerar a folha para aumentar a empregabilidade, de onde é que nós vamos tirar? Porque não dá para não tirar, né? O Sistema S são esses 5,8%, o INSS patronal é 20%, 22%, então você imagina o custo de folha, o tamanho do impacto dele, né? E aí as discussões são muitas. Aumenta o imposto sobre a renda, reduz o encargo sobre a folha, faz o imposto sobre grandes fortunas, aí você tem alternativas e discussões, né? Mas eu achei interessante trazer essa do Sistema S porque talvez ela até não seja uma tendência para o ano que vem. Mas em algum momento o Sistema S pode, hoje é provisório, mas ele pode voltar a se discutir de forma permanente. Então é importante ficarmos atentos. E aí uma outra medida, e essa talvez a mais importante, olhando para a Caixa, foram o diferimento dos tributos. Né? E aí o governo, via portaria, foram 2 portarias, né? A 150 e a 139, salvo engano, e elas trouxeram ali diferimentos de tributos, né? Postergação de tributos, para PIS, COFINS e INSS patronal. Então, esses tributos não é uma suspensão, esses tributos serão pagos em meses vindouros, né? É uma medida para um alívio de caixa momentâneo, importante, né? Importante para o momento, mas é uma medida, não é uma suspensão, esses tributos terão que ser pagos. Né? Então essa talvez tenha sido a medida mais importante. Né? E aí, fora isso, não vou entrar muito no detalhe, talvez eu vou gastar um pouco mais de tempo com o que eu acho que vai acontecer para o ano que vem, mas tivemos aí postergação de obrigações acessórias, né? A portaria 543, né? Aí a portaria 543, importante, suspensão de atos e procedimentos de cobrança, né? Procedimentos administrativos pelo fisco. Então o governo está dando uma sinalização, né, que os procedimentos fiscais de cobrança eles estão ali meio que suspensos, né? O que não quer dizer que as empresas deixem de se aproveitar de oportunidades, por exemplo, de compensação de créditos tributários, né? Eu participei de uma live ontem, nós falamos um pouco sobre isso. O nível de compensação de tributos nesse mês ele aumentou assustadoramente. Tá? Então, as empresas estão realmente buscando alternativas para a compensação de tributos e realmente estão processando isso. Tá? A Receita Federal elas têm os prazos, né, os prazos legais para discutir e para aprovar essas compensações, mas esses prazos não estão suspensos. Tá? Então, a Receita deveria continuar apreciando essas compensações, né? E os contribuintes estão fazendo isso em massa. Tá? Outra medida importante, a redução a zero do IOF. Né? Então, o TICI também traz um alívio para operações financeiras, né? Uma medida importante também. E aí tivemos muitas outras de folha de pagamento que eu não vou comentar porque já foi objeto de outra live aqui, tá? O próprio IPI também, né, de alguns itens também, né? O próprio IPI de alguns itens, né, alguns itens aí utilizados inclusive no combate do Covid, né, nas prevenções, etc. Então, assim, tivemos
Eu não auditei esse número, né, mas eu vi na mídia, eu acho que foram ao todo mais de 100, 130, alguma coisa assim, 100, 130 medidas, né, entre portarias, medidas provisórias, né, instruções normativas que foram editadas aí nos últimos 30 dias, tá? Só fazendo aqui o último paralelo com esse momento, semana passada saiu um estudo da OCDE sobre, o estudo ele chama Fortalecendo a Confiança e Resiliência. Né? Um estudo muito interessante sobre tendências fiscais, óbvio, isso aí sob uma perspectiva mundo, né? E nós temos aí, e aí eu recomendo esse estudo, é muito interessante, porque ele fala lá muito claramente que não é uma tendência, não é inteligente, principalmente nos países emergentes, você mexer drasticamente na tributação, a não ser que seja para simplificar. Aumentar tributos não é uma possibilidade, não é razoável, né? Então isso e aí tem os detalhes, né? O estudo é um estudo muito interessante que eu deixo aqui como recomendação. Bom, tendências pós-crise, tá? O que é que eu vejo? E aí, de novo, uma visão pessoal. O que é que eu vejo como tendências aí depois da crise? Primeiro, a questão dos dividendos eu já falei. Eu acho que essa é uma tendência para esse ano. Pessoalmente, acho que faz sentido. É um tributo que tecnicamente faz sentido. E acho que ele vai acontecer. Talvez ele possa até não acontecer se ele não for bem desenhado, bem discutido, mas eu acredito que ele vai acontecer. Então, essa é uma tendência. A reforma tributária, que eu vou mergulhar um pouco mais agora no conteúdo, eu também acho que é uma tendência, né? Apesar de toda essa confusão da crise, nós vamos continuar mais do que nunca precisando simplificar os tributos, né? Então eu não vejo como um empecilho para a discussão da reforma tributária a questão da crise ou um problema econômico que o Brasil, ou uma piora dos índices econômicos do país. Eu acho que nada disso será um empecilho para discutir essas propostas. Tá? E acho que é uma tendência também, mas não no curto prazo, mas é uma tendência, a desoneração da folha. Tá? Por que eu acho que a desoneração da folha não é uma tendência de curto prazo? Primeiro, porque ela não consta nessas propostas de reforma, por enquanto. Ela seria uma medida proposta pelo governo, tá? e que ainda não aconteceu. Tá? Bem, o governo tem todas essas questões essas discussões políticas e etc., né? Essas incertezas políticas. Então, a gente não sabe se essa proposta de desoneração da folha virá. De novo, é uma proposta muito simpática num primeiro momento, mas ela não é de graça, né? Então, para vocês entenderem, a primeira ideia de desoneração da folha do ano passado, ela trazia como contrapartida a criação de um imposto sobre transações financeiras, popularmente chamado de CPMF, né? Então você imagina, né? Ok, eu vou desonerar a folha, mas eu vou criar um imposto que era mais ou menos parecido com o CPMF, sobre transações, um imposto cumulativo, um imposto ruim. É uma discussão muito difícil. Então, eu acho que é uma tendência, mas não uma tendência para esse ano, a desoneração da folha. E já vou entrar em tópicos, né? Mas vejo uma tendência muito forte do mercado em recuperação de créditos fiscais. Veja, as empresas, elas têm lá os níveis de governança, elas têm todos as suas premissas de cultura e etc. Mas no momento de crise, essas premissas, elas podem e devem ser rediscutidas o tempo todo, né? O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de caixa. O que está valendo hoje é caixa. A gente precisa levantar a caixa. Então, há uma tendência, a meu ver, e isso já está se confirmando nessas compensações, muito grande de levantamento de crédito. Eu vou comentar sobre algumas oportunidades. Mas sobre reforma tributária, eu vou tentar sintetizar em 5 minutos aqui, o que é impossível.
Mas o que está sendo discutido é o seguinte: a reforma tributária tem três grandes dimensões, né? Ela tem uma dimensão de tributo sobre consumo, ela tem uma outra dimensão de tributo sobre a renda, imposto de renda, e ela tem essa terceira dimensão de tributo sobre a folha, né? Obviamente tem outras agendas, mas isso é o que há de principal: consumos, renda e folha. Isso é o que está sendo discutido. As propostas que estão tramitando no Congresso hoje, elas estão discutindo consumo, principalmente, é o mais forte, e pouca coisa de tributação sobre a renda, né? Muito mais uma simplificação do que grandes mudanças estruturais. Então, se eu não conheço o texto ainda, né? O texto ainda não foi apresentado, mas se a gente tomar como base o texto da PEC 45, que na minha visão é o mais bem feito, o que vai acontecer mais ou menos no Brasil é o seguinte: os tributos sobre produtos industrializados, sobre serviços, PIS e COFINS e o ICMS, lembrando que o ICMS talvez seja o tributo mais complicado do mundo, esses 5 tributos aqui, eles devem acabar, serem extintos, aí existe aí um prazo de transição, e eles vão virar um único tributo. Veja, esse único tributo, ele vai contemplar operações diversas. Esse tributo, ele se chamará tributo sobre bens e serviços. Então, eu estou colocando aí no mesmo balaio um serviço de lavagem de carro e a compra de um computador. Vai tudo junto, tá? Então, esse tributo, que provavelmente vai se chamar IBS, né? O IBS no Brasil, ele vai ter como grandes características: primeiro, uma base de cálculo única, tá? Então, a regra de base de cálculo em todo o país vai ser a mesma, tá? Então, só aí eu elimino toda a discussão de classificação fiscal, eu elimino questões de competência, eu elimino questões de definição zonas cinzentas, se tributa, se não tributa, se um serviço de streaming isso já foi discutido, mas isso foi debatido antes, mas se um serviço de streaming ele é serviço ou é mercadoria, como é que eu tributo isso? ICMS, ISS? Então, todas essas discussões, quando eu coloco numa base única, elas acabam. E se as discussões acabam, o contencioso acaba. E se o contencioso acaba, a nossa vida fica mais fácil, a vida do empresário fica mais fácil, o custo do Brasil fica menor, e aí tem todo um reflexo. A alíquota, a proposta da PEC 45, o tributo é único, mas eles estabelecem 3 faixas de alíquota, a gente não sabe se vai ser assim, mas o mais importante é que a regra vai ser única. Essa alíquota estimada, ela seria de algo em torno de 25%, tá? O imposto totalmente não cumulativo, então tudo que eu comprar, eu tenho um crédito, e quando eu vender o meu produto, eu apuro um débito e faço esse confronto, e pago o imposto de forma muito simples, né? A massa de obrigações acessórias que eu falei lá do tempo de 2.000 horas e etc., isso vai reduzir drasticamente. Então a nossa necessidade de você ter um back-office imenso, né, para processar obrigações, isso certamente vai acabar no longo prazo. O imposto calculado por fora, então, se ele é calculado por fora, ele é muito mais simples, né? E uma característica que, para nós aqui do Nordeste, ela traz um ponto de reflexão, e isso realmente tem sido um debate muito forte, que é o quê? O tributo, esse IBS, ele vai ser cobrado no destino, né? Na medida que eu desloco a cobrança da origem para o destino, de forma muito discreta, eu estou dizendo o seguinte: olha, estado de origem, você não precisa mais dar incentivos fiscais, não adianta você conceder uma regra específica para determinada indústria ou setor, a tributação vai ser no destino. Então, com isso, naturalmente, todos os incentivos fiscais estaduais,
Isso está até claramente dito na proposta, na justificação da proposta. Eles devem acabar. Então, a guerra fiscal entre estados, guerra dos portos, a guerra fiscal, isso vai acabar também em decorrência desse novo imposto. Tá? E aí, assim, veja, um bom imposto, ele precisa ter mais ou menos, ele precisa ter 4 grandes características. Né? Ele precisa ser simples. O imposto no Brasil não é simples, né? Essa proposta traria isso. Ele precisa ser neutro, ou seja, o imposto ele não pode afetar na forma como a economia se organiza. Então não deveria fazer sentido, né? Eu levar um centro de distribuição lá para, vou dar um exemplo aqui, a cidade de Extrema, em Minas Gerais, né, que é fronteira com São Paulo, mas na verdade eu queria colocar em São Paulo porque logisticamente faz mais sentido, mas lá eu tenho um incentivo fiscal diferente, né? Mas eu estou colocando lá porque esse meu incentivo fiscal ele justifica um trânsito de caminhões, né, físico, né, um custo muito mais alto, né, a economia é tão grande que ele justifica. Então efetivamente, hoje o nosso sistema fiscal ele interfere nessa neutralidade. Né? Um bom sistema fiscal precisa ser isonômico, né? Ou seja, precisa ter uma isonomia onde os negócios, mesmo que diferentes, eles têm uma incidência semelhante. Né? No Brasil não é assim. Temos incentivos setoriais, incentivos para empresas específicas. Veja, não estou falando aqui dos incentivos, eu não estou fazendo muito juízo de valor, até porque não daria muito tempo de explorar isso, mas essa é a discussão. Né? E outra característica do nosso sistema muito ruim é a falta de transparência. Eu, como consumidor final, quando eu compro uma televisão numa empresa e-commerce e eu tenho ali a nota fiscal dizendo que eu paguei X reais de imposto, aquele imposto que está ali na nota nem de longe representa a carga tributária da cadeia. Né? Então, eu, como contribuinte, eu não tenho transparência. E se eu não tenho transparência, eu, por exemplo, não consigo exercer a minha cidadania, é uma questão republicana, inclusive. Eu não consigo dizer se o Brasil é caro, se é barato, eu não consigo reivindicar impostos maiores ou menores quando eu não sei exatamente qual é o imposto pago na cadeia. Então, essa falta de transparência é um problema muito grande. E com essas propostas, o imposto destacado lá na nota fiscal, como ele é uma não cumulatividade pura, sem exceções, o que tiver destacado lá é exatamente a carga tributária da cadeia. Então, isso dá um empoderamento para o contribuinte muito interessante. Né? Muito interessante. Então, simplicidade do sistema, neutralidade, isonomia, né? Isonomia vertical, inclusive, ou seja, quem tem mais poder, né, contributivo deveria pagar mais, né? E a transparência. Então, são pontos importantes que as propostas de reforma tributária estão atacando muito fortemente. A PEC 110, a 45, ela é radical em termos de incentivos fiscais. A vida como ela é, pessoal, desculpa aí, viu? Mas a PEC 110, ela abre algumas exceções para os incentivos. Né? Por exemplo, para a indústria farmacêutica. Tá? Então, veja, o texto final da comissão mista ela pode trazer algum meio termo aí. Então, veja, é fundamental que após a apresentação desse texto da reforma tributária, as empresas, primeiro, façam um diagnóstico dos seus negócios, né? Interpretem a norma primeiro, né? Façam um diagnóstico dos seus negócios para entender o que é que de fato precisa ser feito para você adequar o negócio, como ele foi construído com uma regra antiga, com um modelo antigo, né? Face ao modelo novo. Né? Então, isso é
fundamental, né? E aí a gente está falando de questões estratégicas mesmo, operacionais, sem dúvida nenhuma, mas principalmente estratégicas. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci aqui de falar de alguma coisa. Outro ponto de discussão, além dos incentivos, é a questão da tributação sobre os serviços. Isso virou um pouco de senso comum aí de quem está discutindo, de que o setor de serviços ele vai ser altamente impactado por essas propostas. Veja, aí tem duas formas de você ver esse ponto. Primeiro, o setor de serviços, se ele estiver no meio da cadeia, ele não tem nenhum impacto. Então, vou colocar aqui o meu exemplo. Se eu faço um serviço de consultoria tributária para o Luiz, o Luiz ele vai receber a minha nota fiscal de serviços, mas ele vai apurar um crédito, conforme eu estou falando lá, né, do crédito de BS de 25%, vamos dizer, né? E ele vai apurar esse crédito, ou seja, na verdade, o meu imposto sobre serviço, ele vai ser repassado, essa é a ideia, porque o imposto sobre consumo, quem paga efetivamente é o consumidor final. Então, quando eu digo que eu estou emitindo uma nota para o Luiz, o Luiz ele vai apurar esse crédito e quando ele vender o produto dele ou a prestação de serviço na sequência da cadeia para o consumidor final, efetivamente, ele vai repassar esse custo para o consumidor final. Então, quem presta serviço no meio da cadeia, ele, a meu ver, ele não tem impacto. Quem presta serviço no final da cadeia, o exemplo que eu dei aí da lavagem de carro, né? Ele vai ter um impacto, mas da seguinte forma, o serviço dele vai ser mais caro, sem dúvida nenhuma, né? Mas, de novo, ele vai incorporar esse custo no preço dele. Ele precisa incorporar, obrigatoriamente. Por quê? Porque, como o imposto é calculado por fora, a nota fiscal vem serviço mais imposto total da nota. Então, veja, sim, o serviço vai ficar mais caro, existe esse impacto, mas esse impacto é para o consumidor final. Aí, lógico, mas como é que a economia vai se organizar? Vai existir um consumo menor de serviços? Existem essas discussões. Aí eu vou replicar aqui a justificação da própria PEC 45. O que é que ele fala lá? O setor de serviços, em linhas gerais, olhando para o consumidor final, quem consome mais serviços são as pessoas com um nível de renda maior, né? E quem consome mais produtos básicos são pessoas, são todos, né? Mas as pessoas com renda menor consomem mais esses produtos e consomem menos serviços, né? Então a pergunta é, vamos lá, por que o serviço de streaming de TV, né, de canais, ele tem que ter uma tributação mais barata do que a compra de um celular ou do que a compra de qualquer aparelho, de qualquer bem, né? Então essa é a discussão. Por que os serviços no final da cadeia eles deveriam ser mais baratos do que os bens? Qual é a razão econômica disso? Se a gente for parar para pensar, não existe assim, não tem muito essa razão econômica, pelo menos aí na minha opinião. Então vejam, essa é a tendência. Então aí eu trouxe esses dois pontos, a questão dos incentivos fiscais, a questão do impacto sobre o serviço, são pontos que a gente discute lá. Eu fiz vários workshops sobre reforma tributária e eu me lembro que esse tema sempre vem à tona. E aqui para finalizar, gente, eu vou tocar aqui. A gente já tem quanto tempo, Luiz? Só para eu... Nós já estamos há mais ou menos 1 hora. Tá, então eu vou falar 5 minutos aqui de alguns temas pensando na saída da crise, tá? Primeiro, recuperação de créditos de PIS e COFINS. Esse não é um tema novo, mas nós tivemos no ano passado uma medida provisória, uma instrução normativa 1911, trouxe algumas interpretações interessantes. Olhando para o que a gente tem aí de novo cenário
de combate ao Covid, nós temos aí, todos nós estamos fazendo home office, então a gente tem aí um novo paradigma para ser considerado nesses créditos, aí aluguel de equipamentos, segurança da informação, telecom, TI, etc. Isso precisa ser pensado, tá? Essa mesma instrução normativa, trazendo ali a possibilidade de créditos sobre gastos com pesquisa e desenvolvimento. Existe uma discussão sobre isso, ela trouxe ali, tá mais claro. Uma coisa que a gente tem discutido, a mudança de depreciação contábil, fiscal ao invés de contábil e reavaliação de bens, ou seja, você repensar um pouco a sua depreciação para fins de dedução de imposto de renda, tá? Mudança do regime de lucro presumido para lucro real, né? Então, empresas que estão no lucro presumido, elas podem mudar para o lucro real, existe essa previsão. Essa condição é com o primeiro pagamento do imposto, né? Aí tem uma discussão aí que a DCTF pode ter sido entregue com essa informação, mas a condição é no pagamento, então as empresas têm essa possibilidade de discutir, tem que ver reflexo de PIS e COFINS, tem que ver outros reflexos e etc. Mas pode ser uma saída rápida para você ter ali um ganho. Mudança de regime de variações cambiais também para imposto de renda, né? As variações cambiais, elas podem ser apuradas no imposto de renda por competência ou por caixa na liquidação dos contratos, né? Tem muitas empresas optam por caixa, mas elas podem fazer a opção por competência, ter aí a dedutibilidade dessas despesas já em 2020 e ter um ganho pelo menos temporal, né? Questão de benefícios sobre regimes aduaneiros, né? Empresas que importam, que exportam. Aí eu vou dar o exemplo do drawback, que é muito comum, mas temos o RECOF, que é um benefício melhor do que o drawback, que ele pode te dar um fluxo de caixa interessante, né? E, fora isso, as teses judiciais. São muitas, mas aqui me chama a atenção uma discussão sobre substituição de depósitos judiciais, né, por outra forma de garantia, né? Estou falando aí de garantia de processos. Então, você pensar numa forma de resgatar os seus depósitos judiciais e colocar ali, por exemplo, um seguro-fiança em substituição dessas garantias, e aí você ter um ganho de caixa muito rápido, né? Discussão sobre parcelamentos ordinários, a discussão do ICMS, da exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS, que é uma ação muito conhecida, mas temos ações que derivam dessa, né? Como, por exemplo, a inclusão do ICMS-ST, né? Das entradas. Então, pode ser uma ação interessante para quem não tem, né? E aí, dentre muitas outras. Existe e aí só para finalizar, o Instituto da Transação Tributária, ou seja, quem tiver na dívida ativa com débitos ali já reconhecidos, você pode renegociar esses créditos com a Procuradoria da Fazenda Nacional, existem regras, né? Não é que não vai pagar, mas você cria ali você tem uma abertura para discutir essa renegociação em outras bases, né? O Instituto da Transação, dentre outras, tá? O mundo tributário, Luiz, é muito amplo. Eu acho que muita coisa do que eu falei aqui daria uma live por mais de 1 hora, né? Mas eu tentei cobrir aí de alguma forma algumas tendências que eu acho que são interessantes. Obrigado. E deixo aí para o pessoal. Marco, então, inclusive, eu ia até te fazer algumas perguntas de caráter pessoal, mas eu vou priorizar aqui algumas perguntas que estão no chat. O Francisco Viana pergunta se você vê alguma uma previsão ou uma possibilidade de prorrogação das escriturações contábeis, né, em relação a esse ano, se você entende que pode haver uma prorrogação de prazo. Obrigado, Viana. Eu honestamente acho que já deveria ter vindo, né, a prorrogação da ECD. Acredito, mas se não veio até agora, existe uma possibilidade dela não vir mais, né? Acho que deveria ter vindo, né? Mas é uma possibilidade, sim. Certo.
O Roque pergunta também, em relação, obviamente, à reforma tributária, como é que ficam as empresas que já têm o incentivo concedido por um prazo, dentro do pacote da reforma. Obrigado. Essa é a pergunta ótima, porque me remete a um outro ponto. Sim, nenhuma empresa vai deixar de ter, vai ter quebra de contrato, né? Você vai manter os seus benefícios fiscais, porém tem uma pegadinha, que é a seguinte: se o período de transição, sendo um período de transição de 10 anos, como está lá na PEC 45, se for assim, o que é que ele fala lá? A partir do segundo ano, o novo imposto ele é criado e os impostos velhos eles vão perdendo, eles vão diminuindo suas alíquotas ano a ano. De forma que depois de 10 anos, você tem um imposto novo com alíquota cheia e os impostos velhos a uma alíquota zero. Aí pensa comigo, Roque. Se você tem um incentivo de ICMS, que te dá, por exemplo, 75% de redução na apuração, no ano 3, o próprio ICMS ele vai reduzir a alíquota dele. Ele vai começar a perder relevância. E ano a ano ele vai perdendo relevância. Se o imposto perde relevância, o incentivo sobre ele perde relevância na mesma proporção. Então, respondendo à pergunta, você vai manter os incentivos, mas no período de transição, ano a ano, o teu benefício ele vai começar a perder relevância. Por quê? Porque o novo imposto, isso aí é uma premissa fundamental, técnica, e que não deve ser mudada. O novo imposto ele não vai se comunicar com os anteriores. Ou seja, eu não vou ter crédito de ICMS que eu vou compensar com crédito de IBS. Não. O imposto novo ele nasce limpo, os impostos velhos vão morrendo com o tempo. É isso. Inclusive, esse é um ponto, né, de questionamento por parte dos governadores dos estados da região Norte e Nordeste, porque eles veem nessa nova reforma uma possibilidade de perda de capacidade de negociação na atração de novas indústrias, né? Sem dúvida. Esse é um bom ponto. Marco, o Rafael Bezerra também pergunta em relação às MPS, na desoneração da folha, já que a maioria é optante pelo Simples. Como é que elas ficariam? Como eu falei, eu acabei, Rafael, não trazendo aqui a questão da desoneração da folha. Também não sou especialista, tá? Então vou responder um pouco no que eu acho, tá? Eu acho que uma coisa caminharia independente da outra, tá? Então a desoneração da folha ela teria algum tipo de impacto sobre o Simples, mas a princípio a gente estaria falando aí de coisas andando em paralelo, tá? Joia. Marco, eu acho que fácil o horário, nós já estamos aqui há 1h10 e eu vejo que estamos aí com bastante gente aí ainda nos acompanhando, mas até mesmo para respeitar o seu tempo e o horário dos demais, eu queria aqui agradecer a sua disponibilidade. Só colocar também que nós fizemos um evento no começo do ano passado, né, com o pessoal do CIF, né, veio o Eurico Santi, e onde você foi a convite do IBEF, como diretor do IBEF, né? Antes da nossa apresentação, eu até peço desculpas por não ter colocado aqui na mesa suas credenciais, mas o Marco ele tem nos suportado muito na diretoria do IBEF, especialmente no que diz respeito a questões tributárias. E nesse evento em específico, com o Eurico Santi, nós convidamos o Marco para ser o mediador. Tivemos numa casa lotada, e no final até o próprio Eurico Santi agradeceu muito a participação do Marco, convidando até na condução e elaboração da PEC 45. Né? Então hoje nós temos aí várias coisas andando. Eu não sei efetivamente, já perguntei para vários especialistas se eles acham que as reformas, se tem espaço para conversar sobre reforma esse ano ainda. Eu já ouvi respostas diversas, parte dizendo que não há espaço, parte dizendo que talvez para o final do ano, mas infelizmente a gente, né, novamente, estamos patinando nesse tema, que é um tema que você bem falou, a questão não é apenas o tamanho da carga,
mas é a complexidade da carga, né? Nós que somos empresários sofremos muito o tempo, e naquela palestra do Eurico Santos, ele foi muito feliz quando ele falou que a gente gasta muito dinheiro para pagar muito dinheiro, né? E ainda não sabe se o que a gente está fazendo é o correto, porque é tanta emaranhado tributário que a gente acaba não sabendo no final. O Roque também comenta, né, que com a queda da Selic, o custo do seguro ficou bem menos vantajoso. Então, realmente é isso mesmo. Mas, Marco, novamente agradeço e coloco aqui para você fazer as considerações finais. Excelente. Obrigado, Luiz. Só agradecer aí o pessoal que acompanhou a live. Dizer que eu estou sempre à disposição. Como eu falei aqui, alguns desses temas são temas complexos e que gerariam aí um tempo de discussão maior, mas me coloco à disposição do IBF sempre de fato espero que ainda em 2020 nós tenhamos aí alguma evolução de algum desses temas que eu coloquei aqui, porque o país precisa. É isso, nós precisamos realmente. A questão tributária no país, ela já colapsou. Ela já colapsou. Nós não temos mais espaço para um sistema fiscal nos moldes do atual. Nós não temos mais espaço, ainda que alguém ganhe um pouco, alguém perca, mas o Brasil precisa fazer isso. Estamos atrasados, né, Marco? Isso aí está jogando investimento para outros locais, porque efetivamente isso é desestimulante, é muito complexo. Mas legal, Marco, muito obrigado novamente. Acho que você tem tido uma concorrência desleal, né, nesses últimos... Primeiro foi uma live do Paulo Guedes, hoje foi o Bolsonaro aí tentando responder às acusações lá, mas acredito que os nossos ensinamentos aqui são sempre muito bons. Muito obrigado novamente, Marco. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Abraço. Um abraço.